Olá, boa noite a todas da Conexão Mulheres dessa Conexão. Olá! Mais uma live, mais um desafio hoje, desafio 30 dias, 30 convidadas e 30 temas incríveis aqui na Conexão. Olha, já chegou a nossa convidada. Antes de apresentar a nossa convidada, quero falar para você que é aqui de Lisboa. Amanhã nós estaremos no Talk, lá no Bossa Marketing, às 12h30. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino. É o nosso primeiro Conecta. Conecta é um braço da Conexão Mulher. E aí eu preciso de vocês o seguinte: compareçam. Cadê? Deixa eu falar aqui. Vamos nos conectar lá amanhã. Só aguardando ela entrar. Clarice Neves, nossa bela. Amanhã já sabe, né? Estamos no Talk lá no Bossa Market às 12h30. Ó, aqui é Bora! Isso, bora. Então, Clarice Neves tem experiência como modelo há 18 anos. E o mais importante de tudo, que quando nós escolhemos o tema, né? É porque você tem essa experiência, essa vivência com a câmera de todas as formas possíveis, né? E inimagináveis. E a gente quer te ouvir hoje, nesse dia maravilhoso, nesse sábado incrível. Fala pra gente. Clarice, conta pra gente como é ter essa experiência com a câmera e da forma com que, assim, 18 anos, eu imagino o que já se passou, a diferença do que era e do que é hoje. Hoje as mídias, hoje você é uma influenciadora digital. E como que funciona isso tudo? Como está sendo isso tudo, essa vivência? Você mora fora do Brasil já há quantos anos? Há 18 anos. Então, há 18 anos que você mora fora do Brasil, em outros locais, e aí fala também dessa sua experiência vivendo fora e como foi, onde você mais gostou, onde você não gostou, o que gostou. É sua live. Olha, passa uma história assim de vida na minha mente, sabe? É difícil assim resumir, mas de alguma forma eu quero passar um valor aqui nessa mensagem, né? Como que eu posso ajudar as pessoas com a minha história, tá? Então assim, vamos dar aquele respiro e dizer o seguinte: eu desde criança eu me olhava no espelho e eu ficava assim me perguntando, Catarina, eu me olhava no espelho e eu ficava assim, quem que eu sou? O que que eu quero? Qual que é a minha missão nessa vida? Olha a minha viagem. E eu não entendia por quê. Então eu me olhava e eu me perguntava assim várias vezes, eu chorava muito, e isso é muito marcante na minha vida, sabe? E eu tenho assim perfeitamente essa cena. Assim, eu me perguntando, eu me olhando, eu falando comigo, muitas vezes. E daí o tempo foi passando, eu entendi que eu tinha muitos bloqueios, eu tinha muitos medos. E isso vem desde a minha adoção, né? Porque eu não sei se aqui na live tem alguém que já foi adotado ou conhece alguém que já passou por isso. Eu conheço. Tem duas E amigas. então, e na verdade, eu no meu caso, eu me sentia muito perdida. Eu sentia que eu não pertencia, sabe? Eu me sentia diferente, eu achava que era ruim ser diferente. Então, assim, eu buscava ali um sentido, porque a minha maneira de ser era diferente. Eu externamente era diferente. Os meus irmãos eram diferentes de mim. Caraca. Sabe, eu sentia que eu não parecia com ninguém da família, eu sentia que o meu jeito era diferente. Então eu ficava naquela busca, né? E isso, eu me conectava com a escassez o tempo inteiro. E ali eu gerei uma crença de que eu não era capaz, de que não era suficiente. Então, por mais que eu fizesse, eu não conseguia alcançar nada. Então, isso era uma coisa que me alimentava, sabe? Por mais que a minha família me desse amor, eu não sabia receber. Eu não sabia dar, eu não sabia receber. Então, esse é um sentimento que foi vindo comigo.
né? Então, daí, eu me lembro que eu estava trabalhando, eu estava num evento e eu estava servindo ali as pessoas. E daí um dos convidados, ele me olhou e falou, olha, eu acho que dá para você ser modelo, hein? Eu falei, modelo eu? Nada a ver, eu não sabia nem andar de salto. Então, assim, daí eu falei, cara, vou. São oportunidades da vida. E daí eu saí, assim, na rua, que lá em Minas tem muitas ruas de pedras, né? Daí eu saí na rua de pedra, coloquei o salto e falei, eu vou andar nessa rua com salto. E se eu cair, eu vou levantar. Qual que era a minha teoria? Se eu conseguisse andar naquela rua, eu poderia conseguir andar em qualquer lugar. Ah, isso eu tenho certeza. Só que olha como que isso já falava muito de mim. Muito de você, com certeza. Quantas Sabe, vezes essa você caiu? E quantas resiliência. vezes você caiu? Olha. Então, assim, eu caía e eu levantava, eu me machucava, eu me levantava. Eu só queria tentar. Eu só queria tentar, sabe? E eu não sabia onde é que isso ia dar. Eu só queria tentar. Eu só queria aproveitar uma oportunidade que me apareceu. E eu tinha também outro fato, que é o TDAH. Não sei se alguém aqui na live tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um outro tema de vida, assim, né? Porque eu nasci com isso, não tem cura, tá? E eu fui diagnosticada desde criança, adolescência, fase adulta, de que eu tenho uma falha no cérebro, no funcionamento do cérebro. Né? Então, assim, eu ia fazer prova na escola e eu não conseguia fixar a informação. Eu estudava pra caralho, e eu chegava na hora da prova, eu não lembrava de nada. E era um sofrimento, sabe? Era um sofrimento, era uma angústia, eu sentia que eu não ia conseguir, e eu levei isso como uma crença, né? De que eu não era capaz. Então, aí você começa a juntar desde a adoção, do TDA, né? Dessa oportunidade para ser modelo, e da minha infância, como que eu não encontrava um sentido na vida, como que eu buscava onde é que eu tô, onde é o que que eu quero, qual que é a minha missão nesse mundo. Imagina uma criança se perguntando isso, olhando para o espelho. Então, o tempo foi passando, eu tive a oportunidade de viajar para fora e fui, e fui, e fui. Eu não sabia no que ia dar. Eu lembro no meu primeiro país, assim, que eu fui contra a vontade do meu pai, porque se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Por isso que eu não julgo. Quantos Foi anos você loucura? tinha? Foi loucura! Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. Ah, tá bom. Eu já tinha feito 1 ano e meio da faculdade de psicologia, e daí eu tava naquela assim, o que eu quero da minha vida? Não sei se é isso. E me surgiu essa oportunidade. Eu falei, eu vou. E quando eu pisei, assim, eu falei, caraca, onde é que eu vim, né? Eu não sabia falar inglês, eu não sabia de nada. Eu não conhecia ninguém. E daí eu fui, não trabalhei nada. Daí eu fui para Tailândia, daí eu fui para a China, conheci meu esposo lá, que estamos juntos há 12 anos. Daí fui Filipinas, Coreia, Turquia, Índia, Dubai, e fui viajando. Enfim, morei em 9 países. 9 países. Eu morei em 9 países. Eu caí muito, muito. Eu caí muito. E só que quando eu cheguei no México, que foi meu último país, eu falei, cara, é meu último país, eu já senti assim, sabe? Eu preciso me levantar. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo?
Então eu precisei assim de olhar para tudo aquilo que eu já tinha passado e ressignificar tudo aquilo, né? Então assim, eu cheguei lá e eu fui como uma leoa. Eu chegava nos casts, meu amor, eu falei, eu vou conseguir, porque eu não tenho plano B. É como aqui na live ao vivo, eu não tenho como fazer de novo. Então eu vou dar meu melhor. E como é que você fazia? Eu fazia com a minha verdade. Eu fazia com a minha verdade. Eu entendi que o externo, todas as modelos tinham. É um mundo que, enfim, todas entram naquele padrão. E antes eu me comparava o tempo todo. Eu me diminuía o tempo todo. Sabe? Eu me machucava o tempo todo. Tanto que todo casting que eu fazia, eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu falava, cara, não é suficiente, eu posso fazer melhor. Então era um perfeccionismo extremo. Então era um sofrimento que eu gerava internamente, sabe? E a gente não precisa de sofrer, gente. O sofrimento, ele é opcional. Então, quando eu entendi que eu poderia controlar minha mente, tudo mudou. Tudo. Tudo mudou. Eu entendi o que é respiração, o que é estar presente, sabe? O que é saber ouvir. Porque às vezes eu chegava num teste e eu tinha pressa de fazer o teste. Eu tinha pressa de acabar logo. Mas quando eu estava ali, eu sabia o que eu queria, eu acreditava no meu personagem, eu não tinha dúvida, eu não tinha conflito. E eu me divertia com aquilo. Eu desfrutava daquilo. Independente se o cliente ia me aprovar ou não, isso era consequência. Então tudo começou a mudar. Tudo começou. Porque antes, só para conhecer um pouco a sua história, porque antes você fazia de tudo para entrar naquele padrão, né? Você sofria para entrar naquele padrão. Só que depois que você falou, não, não é isso, quem sou eu, né? Novamente, quem sou eu? Porque você me falou que você fazia de tudo. Conta só um pouquinho do que você fazia e você sofria também. Cara, é porque eu falo, e é tão forte falar sobre Eu isso, sei. porque eu acho que o autoconhecimento, ele liberta. O autoconhecimento, ele te dá um sentido para a vida, sabe? Porque muitas vezes a gente está no automático. A gente só quer se aceita, a gente só quer entrar num padrão de beleza, a gente só quer ter uma grana ali para você poder mostrar que você tem status. Caralho! Vive, sabe? Porque essa jornada, ela é sua. Então, assim, quando você tá ali, você tá se expondo, mas o que mais você tem para mostrar? Eu ficava no externo antes. Eu ficava me comparando antes. E isso era um sofrimento. Quando eu entendi que eu poderia reformular as minhas crenças, eu comecei a entender o que é a vida, né? O que vale a pena. Então eu comecei a repetir para mim mesma, eu sou capaz, eu vou conseguir, porque no momento que eu estava ali para frente da câmera, eu só me boicotava. Eu só me boicotava. Eu sempre saía mal, eu sempre saía, sabe? E eu entendo, eu tô dizendo isso porque eu entendo a dor de quem tem uma mensagem irada, tem um conhecimento incrível e por uma coisa de imagem, de ego, é uma linha que a pessoa ela não consegue ir além, entendeu? Quando eu cheguei no México e os meus resultados começaram a aparecer,
aí a minha agência me chamou para eu poder dar aula, começar a dar aula para os modelos e para eu poder mostrar o meu segredo. E daí eu falei, segredo? Caramba! Todo mundo tem seu segredo. Todo mundo tem a sua fórmula. E essa fórmula, ela não é pronta. Porque a gente está em movimento o tempo todo. A gente só precisa se conhecer. A gente só precisa se amar. Eu tô aqui com a minha mente me falando uma coisa para eu dizer. Então fala logo. E eu vou dizer. E, Não, sabe, eu diz vou pra falar. gente. Libera, fala. Eu vou falar, gente. Fala! Eu vou falar. Eu já me machuquei tanto, 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 que eu realmente me machuquei. Eu realmente me machuquei. Eu realmente Fisicamente eu me machucava, sabe? E eu achava que aquilo ia aliviar a minha dor. Eu achava que eu era nada. Eu achava que eu não conseguia nunca. Eu achava... A vida me deu esse presente de me mostrar, de me expor e de olhar para uma câmera e contar a minha história pelo meu olhar. O meu olhar, ele mostra o que eu acredito, ele me mostra quem eu sou. Então, ele vai muito mais além. Ele vai muito mais além. Então, quando eu comecei a dar essas aulas para as modelos, eu falava, olha, a gente tem aqui a parte técnica. Eu posso ensinar para vocês como ter uma postura legal, manter as unhas bem feitas, uma maquiagem, uma roupa, enfim, voz, vamos... Mas o que tem por trás disso? Então, tira o salto, desfaz esse cabelo, o que você tem para mostrar? Isso parece meio história, sonho, mas é que enfim, eu acredito nisso. Eu acredito no amor, tá? Eu acredito que todos nós somos únicos. E foi uma experiência incrível. Foi uma experiência foda, sabe? Porque você entrar no mundo desse e convidar as pessoas a tirar as máscaras, não é fácil. Não é fácil, entendeu? E nem todo mundo quer, nem todo mundo está disposto, porque tem muita coisa intrínseca aí, sabe? Tem muitos valores aí por trás. Tem muitos bloqueios, entende? E daí eu fui ensinando tudo isso, rituais, cada um pode ter o seu ritual. Né? Por exemplo, eu tinha essa coisa de pisar com o pé direito, de botar uma luz azul ali naquele ambiente, de botar até quem estava me dirigindo uma proteção na pessoa, um manto nela, de levar o cordãozinho do meu avô, de ver imagens que me estimulassem antes de entrar no teste. Eu tinha o meu ritual de antes de entrar, no momento de estar ali em frente à câmera, de estar presente, da minha respiração. Enfim, várias técnicazinhas de estar consciente e também do momento de sair do teste. Eu fechei a porta, acabou. Eu fiz o meu melhor naquele momento. A live aqui vai acabar e eu tenho a minha consciência de que eu entreguei a minha verdade. Se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, é a minha experiência. E eu preciso me empoderar dela, sabe? Essa é a ideia da live, é sua. É a sua história, a sua verdade. Exato. Então, esse é um convite, sabe? Simplesmente para as pessoas serem elas mesmas. Porque o que eu ouço falar muito? Porque a minha ideia aqui é de que todo mundo, primeiro a pessoa tem que decidir. Eu quero, o vídeo para mim vai me ajudar? Porque a gente sabe o poder que tem um vídeo, né? A pessoa pode se comunicar de diferentes maneiras. Né? Então, assim, ela pode, sei lá, querer se comunicar por texto, por podcast, por voz, enfim, por foto, mas o vídeo, eu não estou dizendo, ele vende mais, mas ele comunica mais. Quanta informação que tem aqui, né? A gente tem o som, a gente tem a imagem, a gente tem o tom, a gente consegue falar com sentimento, enfim.
né? Então a pessoa tem ali uma ideia, ela tem um empreendimento e ela quer falar. Então, cara, a pessoa não precisa ser bonita no sentido de, eu tenho que entrar no padrão de beleza. Oi? Então aí você precisa realmente vibrar alto, ser saudável, sabe? Porque isso sim, editar de acordo com aquilo que você apresenta. Por exemplo, um dentista. Ele não pode ter o dente todo negro, todo preto, né? Um cabeleireiro, né? Daquela coisa toda desarrumada. A não sei que, enfim, são situações. Mas eu quero dizer, ele tem que ter a ver com a mensagem dele, né? Sim, ele não pode usar. tem que ser o que ele é, o que ele é o que ele é. É isso, né? Se você não tem realmente, se a sua fala não condiz com aquilo que você vive, a verdade não aparece. E aí, aqui, essa tela, o vídeo, hoje a câmera mostra, porque acabou. Não existe mais bloqueio. Isso aqui, ó. Estamos aqui. E ponto, é o que você falou, não tem plano B, é o que tá aqui e eu que eu vou falar. É isso aí. E outra, essa coisa do medo de falar. Como que eu vou falar daquilo que eu aprendi assim de bandeja? As pessoas têm medo de dar. Só que acontece que a sua história, ela é sua. A pessoa pode até copiar, colar, mas ela é sua. E outra, a gente está em movimento, em transformação o tempo todo. Então, a gente sempre pode estar acrescentando algo mais, entendeu? E outra, quando a gente soma com outras pessoas, por mais que são da mesma área, olha como que isso agrega. Essa coisa é uma questão de falar, cara, acorda, soma, ao invés de você ficar se diminuindo, se comparando, né? Seja mais do que isso. Né? Então, assim, como que eu posso ajudar verdadeiramente o outro com a minha mensagem? Tá certo? Como? A gente pode estar montando roteiros, né? Enfim, como que você pode ajudar? A gente tem um problema, a gente tem uma dor e a gente tem soluções de acordo com aquilo que você viveu. Isso é uma maneira natural, né? Das coisas fluírem. Então, você sai um pouco desse medo de se expor. Por quê? Porque você deixa de pensar em você para ajudar o outro. Você pensa no coletivo. Então, por mais que você tenha consciência, sei lá, de uma timidez, de algum bloqueio, mas você pensa além. E eu também quero enfatizar aqui como que é legal essa coisa da dor e do prazer. Eu, por exemplo, eu tô aqui falando, por mais que me dá essa coisinha na barriga de não sei o que eu vou falar, porque eu não preparei nada disso, né? A gente sabe o improviso que foi, a gente adiantou a data e tudo. Mas eu sei que eu vou terminar essa live e vai me dar um prazer imenso, entende? E aí a gente começa a entender um pouco da nossa missão aqui, sabe? Porque não é por acaso. E eu digo, mas pessoas que estão perdidas, mas do que eu vou falar e tal? Se você fosse escolher um assunto que você fosse falar, e assim, aquilo te desse muita paixão para ficar falando o dia inteiro, por mais que possa parecer a coisa mais louca do mundo, mas você fala daquilo de uma maneira tão natural, tão gostosa, e aquilo flui, pode ser que aí seja o seu objetivo. Pode ser que aí seja tudo aquilo que você pode se dedicar à sua vida a estar buscando, pesquisando, falando sobre esse tema, entende? E eu não quero fazer com que as pessoas saiam do trabalho delas para começar uma nova profissão. A gente pode conciliar. Mas é que a gente pode também mudar essa coisa do... Porque nós somos ensinados do ter para depois ser, né?
A sociedade nos impôs isso durante muito tempo e nós estamos aí nessa batalha diária de acabar e quebrar isso. Então, por que não ser primeiro? É só uma pergunta, porque eu respeito também os valores de cada um, enfim. Mas por que não, né? Eu volto a dizer, a jornada é sua. Ela é sua, né? Então tem que valer a pena. O que eu estou fazendo aqui, pode ser que para muita gente que me conhece, que sabe da minha história, possa parecer uma loucura, tá? Porque eu passei por muitos países que eu não trabalhei. De repente eu cheguei no México e eu trabalhei muito. Mas aquilo para mim foi perdendo sentido. Eu lembro que eu falava muito com meu esposo, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Então, quando eu conquistei aquilo, financeiramente, reconhecimento, aquilo não me preenchia. Me dava um vazio, me dava uma... Sabe essa coisa de o que eu estou fazendo? E aí eu cheguei aqui, que o mercado de modelo é escasso, que não é essa visão capitalista, e eu falei, o que eu posso fazer com a minha história? Então aqui eu tenho que falar de uma pessoa, de um anjo que apareceu para mim, que é a Daniele Lasman. Ela tá aqui na live. E ela sabe, assim, como que ela é uma luz na minha vida, sabe? E eu cheguei para ele, eu falei, eu tô perdida. E eu preciso assumir isso para mim mesma, né? Então, assim, foram momentos profundos de dor, de tristeza, de me perder, sabe? De perder o sentido, mas a vida é tão maravilhosa, Catarina, que eu tenho, assim, encontrado aqui em Portugal pessoas empreendedoras, mulheres, que a gente tem muita coisa em comum, sabe? Eu saí do meio de modelos, que eu respeito muito. Muita gente tem uma ideia totalmente equivocada de modelos, porque, caramba, tem modelo que é magra e ela é assim. Ela não tem que ficar anoréxica, sabe? Tem meninas que comem hambúrgueres e elas não sofrem. E tem outras que sim, que aquilo é um problema realmente. Elas têm que ficar lutando para entrar naquela medida. Uhum. Mas aqui eu conheci pessoas que realmente fazem a diferença, sabe? E eu sinto que eu posso ajudar essas pessoas. E eu sinto que aqui tem uma barreira, sabe? De falar. Meu Deus, você vai estar falando a sua verdade, você vai estar falando o que você acredita. O que as pessoas vão pensar, outras interpretações. Tudo bem, somos diferentes. Eu tinha um preconceito de internet, de rede social, porque eu falava, essas pessoas só querem se aparecer, essas pessoas... Não, assim como na vida, são comunidades, as pessoas vão se unindo por interesses em comum, num sentido natural, né? De assuntos em comum, assim é também na internet. Ou então de achar que a pessoa está ali falando só porque é marqueteira, então por isso que ela está falando. Não, eu posso estar aqui e eu posso estar realmente querendo ajudar alguém. Entendeu? Eu posso realmente querer fazer a diferença. E agora, eu não sei quanto tempo que a gente tem, porque eu tô falando que nem uma Vai louca. falando, vai tocar que hora que for. Pode continuar. Tem 1 minuto! Opa, ó, acabou de falar. Então para fechar, o que é a câmera? Quem é a câmera para mim? Tá certo? Ela pode ser um espelho, né? E isso depende do ramo da pessoa, né? Eu posso estar fazendo maquiagem, posso estar fazendo, pode ser um espelho. Ou então eu posso estar dando dicas para uma amiga. A automaquiagem faz você se enxergar, não é, Babi? A Babi arrasou, hein, amor? Linda!
Ou então pode ser uma amiga que eu estou dando dicas, que eu estou querendo ajudar realmente. Ela pode ser um cliente, né? Como um cliente. Poxa, se eu sou, sei lá, um cabeleireiro, como é que eu atendo as pessoas no meu salão? Como que eu falo para o meu cliente? É dessa forma que você vai falar aqui para a câmera. A câmera é só um canal. Não é Na um verdade, bicho de quem 7 tá... cabeças, né? Hã? Não é um bicho de 7 Não cabeças. é. Então, quando a gente começa a desmistificar tudo isso, a coisa começa a fluir realmente, a ter um sentido, sabe? Então, o autoconhecimento, ele liberta, né? Assim, fechando tudo isso. O que você quer mostrar? Quem é a câmera? Controla a sua mente. Que é o que toda a minha história, toda a minha trajetória me fez entender. O meu valor, a minha capacidade. Tá? Então, eu acho que essa história de amor é necessária para a gente dar um passo maior do que aquilo que nos bloqueia. E cada um sabe o que precisa trabalhar. Com certeza. Para a gente ser melhores seres humanos. A gente está aqui só para aprender. E quando você também se coloca em frente à câmera como um aprendiz, você não é dono da verdade, você está aqui também para aprender. Você só quer ajudar. E é aquilo que a gente fala, né? É só você se apresentar. Quem é você? Não é? Quem é realmente? Porque em algum momento, vê se você concorda comigo, você que é especialista há 18 anos disso, tem um momento em que a câmera vai dizer para você assim: ei, acorda, essa não é você. Você está em um personagem. E aí é que as coisas começam a fazer sentido, o autoconhecimento. Então, aproveita essa mulher incrível que sabe muito sobre isso. Tem uma história belíssima. O que você tem, esses 18 anos que você tem de experiência com a câmera fotográfica, a câmera de comercial, agora a câmera aqui, né, do celular que nós trabalhamos, sim, isso é uma ferramenta de trabalho. E isso sim pode ser a seu favor. Isso aqui não tem que ser, não tem que doer, não é mesmo? Aquilo Não que tem que falou. doer. Não tem que doer. Olha, só tenho que agradecer. Esses 30 minutos passaram, tá todo mundo aqui chorando, falando, mais tempo, mais tempo. Mas como o desafio são 30 dias de live com 30 mulheres e durante 30 minutos essas mulheres, elas nos brindam e nos inspiram com as suas histórias. Amanhã teremos mais uma convidada aqui. Clarice, obrigada. Você sabe que eu te adoro, né? E vamos caminhar juntas aí, tem muita coisa para acontecer, não é? Tá bom? Ó, Tá juntas. um beijo. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada. Obrigada, linda. Tchau, tchau. Tchau.